Pessoal, nesse vídeo a gente vai falar da cartilagem, ou também denominado tecido cartilaginoso. A cartilagem é um tipo de tecido bastante interessante, porque inicialmente ela funcionou como um esqueleto nos peixes cartilaginosos e também nos ciclóstomas, que são aqueles que não têm nem nadadeiras e muito menos mandíbula. E ao longo da evolução dos vertebrados, esse tecido cartilaginoso ele foi gradualmente sendo substituído por um outro tipo de tecido, que é o tecido ósseo. Atualmente, na gente, a cartilagem ela fica restrita em algumas partes do nosso corpo, como principalmente nas articulações, na qual ela reveste a extremidade dos ossos. Ela está presente também nas nossas vértebras, que é esse disco intervertebral, que às vezes pode dar o problema aí de hérnia de disco, e também ela funciona como um componente estrutural das nossas orelhas, nariz, os tubos da nossa árvore respiratória, como traqueia e brônquios, sendo responsável também pela formação da laringe. E além disso, também ela está presente na extremidade das nossas costelas, funcionando como instrumento de apoio desses ossos com o osso externo. Então, dessa forma, o tecido cartilaginoso ele desempenha um monte de função no nosso organismo. A primeira delas, a que eu acho mais interessante, é que quando nós estamos sendo formados ainda na barriga da nossa mãe, ou seja, quando nós somos feto, nosso primeiro esqueleto a ser montado é um esqueleto cartilaginoso, que a gente denomina esqueleto endocondral. Acontece que a maior parte dos ossos do nosso corpo ele se desenvolve a partir de um molde de cartilagem, que gradualmente vai sendo substituído por osso. E esse processo de substituição de cartilagem por osso, ele vai se encerrar ao longo da nossa infância e adolescência. Então a gente pode dizer por aí que nas nossas primeiras semanas de vida intrauterina, nós somos um peixe cartilaginoso. E após o nascimento, com essa substituição de cartilagem por tecido ósseo, a cartilagem ela vai ficar restrita a algumas partes do nosso corpo, desempenhando várias funções. A mais importante dela é proteger as nossas articulações, ou seja, os ossos que são móveis, amortecendo o impacto na mobilidade desses ossos. Além disso, eles protegem também a nossa coluna vertebral, amortecendo também o impacto entre as vértebras, funciona como um eixo de sustentação entre as costelas e o externo, além de entrar na composição das orelhas, nariz, laringe e as nossas vias respiratórias. E por fim, não menos importante, ela está relacionada ao nosso crescimento em altura. Acontece que nos ossos longos, próximos à extremidade desses ossos, nós temos dois discos de cartilagem, denominado disco epifisário. É essa cartilagem que faz o nosso osso crescer em comprimento, mediante a ação do hormônio do crescimento, aquele produzido pela hipófise. Então, ao longo da nossa infância e adolescência, esse tecido cartilaginoso ele vai se expandindo, promovendo o crescimento do osso, enquanto isso vai sendo substituído por tecido ósseo. E esse processo vai ser finalizado por volta dos 20 anos, na qual esse disco epifisário vai ser completamente substituído por tecido ósseo. Em relação à estrutura do tecido cartilaginoso, como qualquer tecido, ele é sempre composto de células e matriz extracelular. As células do tecido cartilaginoso são chamadas de côndilo, que significa cartilagem. E ela pode mudar de nome decorrente do seu estágio de ciclo de vida. As células-tronco do tecido cartilaginoso são denominadas células mesenquimais, que são as mesmas células-tronco que formam tecido conjuntivo e tecido ósseo, pelo fato delas terem a mesma origem embriológica. Então, quando essas células-tronco se diferenciam das células do tecido cartilaginoso, elas vão se chamar de condroblastos, que é uma célula presente num tecido cartilaginoso novo, recém-formado, na qual elas apresentam uma alta atividade metabólica sintetizando a matriz extracelular, ou seja, construindo o tecido cartilaginoso. Aí, a partir do momento que esse tecido cartilaginoso ele já está montado, essas células vão diminuir a sua atividade metabólica. Aí mudam o seu nome de condroblasto para condrócito. Esses condrócitos, então, elas estão imersas no tecido cartilaginoso e ficam fazendo apenas alguns reparos do tecido quando necessário. Ou seja, elas ficam trocando a torneira, pintando o portão, quando acontece algum desgaste. Então, o ciclo de vida das células do tecido cartilaginoso são células mesenquimais, condroblastos e condrócitos. Já a matriz extracelular, ela é extremamente grande, abundante e possui uma consistência gelatinosa. Isso acontece porque a matriz extracelular ela é muito rica em colágeno, que oferece uma elasticidade ao tecido, e também proteoglicanos, que são moléculas que possuem uma grande capacidade de absorção de água, dando então esse aspecto gelatinoso à matriz. Em relação à origem embriológica, ela tem formação a partir do mesoderma, que é um tecido do embrião formado na terceira semana de desenvolvimento embrionário. Então essas figuras aqui mostram como que é o tecido cartilaginoso, representado por essa área aqui em roxo. Então vocês podem ver uma extensa e abundante matriz extracelular e as células condroblasto e condrócitos. Os condroblastos eles ficam posicionados na margem do tecido cartilaginoso, ou seja, onde ele está sendo formado ainda. Já naquela região interna que já está construída, já está montada, os condroblastos diminuem sua atividade metabólica, tornando-se condrócitos. E esses condrócitos eles ficam posicionados dentro de cavidades, lacunas na matriz extracelular. E muito importante aqui é que o tecido cartilaginoso ele é sempre revestido externamente por um tecido conjuntivo denominado pericôndrio. Então, o pericôndrio é um tecido conjuntivo que envolve externamente a cartilagem.
E como qualquer tecido conjuntivo, ele sempre possui seus vasos sanguíneos. Então, é através do pericôndrio que a cartilagem recebe nutrientes, gases respiratórios e também proteção imunológica. E muito importante também é que nesse pericôndrio é onde estão posicionadas as células mesenquimais, aquelas células-tronco do tecido cartilaginoso. Então a gente pode fazer uma analogia da cartilagem com uma bolacha recheada. O tecido cartilaginoso representa o recheio da bolacha, enquanto que o pericôndrio, o tecido conjuntivo, representa o biscoito posicionado na parte externa. Aí aqui eu coloquei um esqueminha do tecido cartilaginoso para vocês, se quiserem copiar no caderno. E para finalizar essa parte, quando os condrócitos ficam isolados nessas lacunas, eles podem se multiplicar um pouco por mitoses, gerando um grupo de células denominado grupo isógeno, ou então grupo isogênico. Gente, uma coisa que é extremamente importante é que essas cartilagens de articulações, elas não possuem pericôndrio. Então, se não possui pericôndrio, não tem células-tronco. Isso significa que qualquer desgaste material dessa cartilagem, ela naturalmente não tem como ser reposta. Então está aí um grande problema para as nossas articulações, principalmente aquelas do joelho, onde são mais afetadas. Bom, e a despeito de não ter pericôndrio, toda a parte de nutrientes e gases respiratórios, a cartilagem vai receber diretamente isso do líquido sinovial, que é o líquido que preenche o interior da articulação. E duas outras coisas extremamente importantes a respeito do tecido cartilaginoso. A primeira é que ele não possui no seu interior vasos sanguíneos. Isso significa que o trânsito de substâncias na matriz extracelular, seja de elementos ou então gases respiratórios, eles são realizados através de difusão. Só que isso aqui acontece de uma maneira lenta, porque a matriz extracelular ela é bem gelatinosa. E é por isso que as nossas cartilagens elas possuem uma espessura bem fina. E outra consequência disso é que qualquer inflamação no interior da cartilagem ela é sempre difícil de ser tratada, porque se não tem vasos sanguíneos, não chega direito nesse local as células do sistema imunológico. E outra coisa importante é que além da ausência de vasos sanguíneos, aqui dentro também não tem neurônios, ou seja, não recebe nervos. E é por isso que a cartilagem ela é indolor, então dá para encher de brinco. Só que para fazer isso daqui é preciso ter bastante cuidado, porque uma vez que não tem células de defesa direito nesse local, qualquer inflamação ou então uma reação que o organismo tenha, na inserção de um brinco, um piercing, pode resultar na formação de queloides, que é um calombo que aparece devido ao excesso de colágeno resultante do processo de cicatrização desse local. E por curiosidade, uma vez que não temos vasos sanguíneos no interior da cartilagem, praticamente não há formação de câncer ou tumor no seu interior. E algumas décadas atrás, isso aqui virou um mito muito grande por conta desse livro aqui, Tubarões Não Têm Câncer, e como que a cartilagem de tubarão pode salvar sua vida. Então teve gente que ganhou muito dinheiro na venda de produtos à base de cartilagem de tubarão, com a promessa da prevenção do desenvolvimento de cânceres e tumores. Só que isso aqui é uma baita mentira, porque tubarões podem sim desenvolver cânceres, existem diversas documentações, e na gente o que pode acontecer é a formação de um tipo de câncer no pericôndrio, denominado condrosarcoma. Então é um câncer que vai se desenvolver à margem do tecido cartilaginoso. E para a gente finalizar o vídeo, existem 3 tipos de cartilagens decorrente da composição da matriz extracelular. A primeira que a gente vai falar aqui é a mais abundante, denominada cartilagem hialina, que é uma cartilagem de coloração homogênea, translúcida, na qual ela vai possuir basicamente colágeno tipo 2, distribuído de uma maneira equilibrada. Então essa cartilagem hialina, ela que é responsável pelo esqueleto cartilaginoso do feto, que eu falei lá no começo do vídeo, e na nossa fase adulta é a cartilagem mais comum que nós temos do corpo. É aquela presente na conexão das costelas com o externo, nos tubos da árvore respiratória, aquelas que revestem a articulação e também a do disco epifisário. E só não vão confundir aqui mocotó com tutano, tá bom? Tanto o mocotó como o tutano, na parte da alimentação, eles são ótimos, porque eles possuem muito colágeno. O mocotó é uma cartilagem presente na pata do boi. Já o tutano é o canal interno da perna do boi. Só que no mocotó esse colágeno está presente no tecido cartilaginoso, que tem muita cartilagem hialina, enquanto que no tutano, esse colágeno está presente no tecido ósseo conjuntivo que reveste o interior desses ossos longos da perna. E além da cartilagem hialina, nós temos a cartilagem elástica, que possui bastante colágeno tipo 2 e também uma proteína denominada elastina, que vai conferir uma maior elasticidade ao tecido. Essa cartilagem elástica é aquela que nós temos no septo nasal, que divide o nosso nariz em 2 entradas, é a cartilagem das nossas orelhas e também a cartilagem presente na laringe e na epiglote. E por fim, a cartilagem fibrosa é aquela presente nos discos intervertebrais, que são os discos de cartilagem que protegem a nossa coluna vertebral. Essa cartilagem aqui ela é bem diferente porque ela é muito densa em colágeno tipo 1, o que confere uma grande resistência física. E para finalizar, a hérnia de disco é uma patologia que acontece quando esse tecido cartilaginoso sofre uma expansão. Dessa forma, ele pode pressionar algum nervo da nossa coluna vertebral. Aí a pessoa desmaia de tanta dor. É isso aí então, pessoal. Um abraço, falou!